Ainda hoje de manhã eu conversei com 3 franceses que estão nesse momento fazendo uma travessia bem curiosa. Eles saíram da Bolívia e estão no Rio Amazonas. Eles querem chegar no Atlântico, querem chegar em Macapá. Então, eles estão vindo da Bolívia, dos Andes, né? Lago Titicaca, onde eles construíram o barco, com um barco feito de totora. Totora como se fosse uma palha, né? É um barco de palha. Se você achar aí, Olha lá a vela lá. Ó. Olha como é que chama a expedição Piriri. Não. Tem um nome que significa borboleta. Pirilampo, não é pirilampo. Enfim, é um barco feito de feixes de palha, 2 grandes bananas de palha, chamada totora, que é uma vegetação que só tem no Lago Titicaca, que era usada pelos antigos navegadores de lá, no lago. Titicaca fica na altitude. No alto, exatamente. E lá cresce essa totora. Então, esses 3 franceses, eles construíram um barco, como se fosse uma jangada, com esse material, e eles estão vindo da Bolívia até o Atlântico para comemorar 200 anos de algum evento na Bolívia, mas sempre mais pela aventura deles. Falei com eles hoje de manhã. E eles estão vindo com esse barco. Só que tem um detalhe. São franceses, falam português perfeitamente, inclusive. Mas eles ficaram 2 meses construindo o barco lá no Titicaca, com a única família que ainda constrói isso da maneira artesanal, como foi usada por um grande navegador do passado chamado Thor Heyerdahl, que fez uma travessia, que ele queria provar que o povo da Polinésia veio da América do Sul. Então ele fez um barco desse de totora e saiu do Peru e foi parar na Polinésia para provar a teoria dele. Exatamente, é isso aí. É isso que está na tela aí. Esse aí, na verdade, é um barco turístico. Tá? Esse é um barco de fibra revestido com a totora para parecer que é totora, mas não é, tá? Mas o barco de totora tem esse formato, que é o mesmo formato que os franceses estão navegando no Rio Amazonas nesse momento. E o que eles me contaram interessante é o seguinte: a totora é uma palha, então ela vai enchendo de água, ela vai encharcando, então o barco vai ficando mais pesado a cada dia, e quando ele fica mais pesado, ele começa a descer. Então, quando eles começaram a viagem, eles ficavam a cerca de 60 centímetros da água. Agora estão a 20, porque ela vai afundando. Ela vai afundando com o peso do próprio barco. Aí eles eram 4 no início da expedição, agora viraram 3. Tiveram que dispensar porque tem que diminuir o peso do barco. E a dúvida deles, olha só, é se o barco aguenta chegar em Macapá. Ou se o barco vai... cada vez mais. Dissolver não seria bem a palavra. Se o barco vai ficar inviável de navegar, porque agora que ele chegar no nível da água, ele não consegue mais avançar. Né? Tem que tirar e botar para secar, né? Encharcado, né? Ele falou que o barco, quando ficou pronto, pesava cerca de 400 quilos, e hoje eles estimam que está mais com o dobro pelo peso. Olha aí. É isso aí. O deles não tem cabine. Então é um material que não serve para barco, né? Não, tanto serve que todas as embarcações antigas do Titicaca usavam a totora, e a totora fez parte da tese da colonização polinésia pelos mesmos povos da América do Sul. Jogar um verniz ali, alguma coisa hidrofóbica, né? Eles seguiram o método tradicional, então eles não quiseram colocar nada. Olha isso. Mas estão lá. Eles calculam que talvez, se der tudo certo, em 20 dias eles chegam em Macapá, ou não chegam. Ou o barco fica inviável antes disso. Mas é uma coisa bem interessante. Eu já estive nesse lago, e realmente os barcos são muito curiosos. Se ele tivesse coberto em cima, virava um submarino, né? Começava com um barco e terminava como um submarino. Porque a totora é como se fosse um canudinho, sabe? Então ela mantém ar dentro dela. E é por isso que então ela não afunda. Ela vai descendo, mas ela não afunda. Né? Então ela é até muito segura, só que às vezes é um barco com uma vida útil limitada, né? E a dúvida deles é se o barco aguenta a duração da jornada deles. Como tem coisa que a gente não sabe, né? E está acontecendo hoje, tá? Não é que isso aconteceu, está acontecendo nesse momento. Tem muita gente... E os vikings usavam que material, você sabe, para fazer os... Cara, agora você me pegou. Eu acho que eles usavam madeira,
não madeira qualquer, devia ser uma madeira especial, igual você tem uma madeira chamada teca, por exemplo, que é uma madeira que quanto mais molha, mais resistente ela fica, mais dura ela fica, que é usada muito em barcos, em veleiro, por exemplo, no solo. Quanto mais ela molhada, mais durável ela é, ao contrário do que a gente imagina, né? Que a água apodreça a madeira. Na teca acontece exatamente o contrário. Eles eram valentes, né? Eram valentes, né? Cara. Eram valentes. Era bárbaro, né? Os caras eram bárbaros. Mas esse tipo de aventura que nem estão fazendo esses franceses é muito mais frequente do que a gente imagina, né? Há uns 5 anos atrás, teve um outro francês. Os franceses estão muito ligados na questão de navegação extrema, assim. Eles gostam de navegação, eles têm um histórico, uma cultura marítima muito forte. E teve um francês chamado Jean-Jacques Savin, que ele atravessou o Atlântico dentro de um barril. Achei. Pica-pau, lembrou do pica-pau, né? Um remo em um barril? Não, totalmente à deriva. Ele não tinha nenhum meio de propulsão. Ele não tinha motor, não tinha vela, não tinha nada. Era só um barril que ele construiu, obviamente, num barril de fibra de vidro, formato de um barril, grande o suficiente para ele ficar dentro do barril, inclusive em pé. Isso aí. Esse é o Jean-Jacques Savin. E ele colocou o barril dele nas Ilhas Canárias com o objetivo de chegar em Guadalupe, no Caribe, e chegou. Pelas correntes? Pelas correntes. No começo ele passou um perrengue porque ele dizia que ele era passageiro do oceano, porque ele só ia para onde a correnteza levasse ele, o vento levasse ele, porque ele não tinha como manobrar. Ele não tinha dizer eu quero ir para lá, eu quero ir para cá. Ele ia para onde levasse, né? E no começo ele saiu das ilhas e a correnteza pegou ele de surpresa e começou a levar ele para o norte, quando ele deveria seguir para leste. Então ele começou a subir, começou a ficar meio assustado, mas depois ele entrou em outra correnteza e acabou tomando o rumo dele. E isso foi muito recente, como eu falei, 5 ou 6 anos atrás. E ele tinha um meio de comunicação, então ele ia fazendo diariamente, ele fazia relatos, era muito interessante a viagem dele. Painel solar Só ali que, já, né? Isso é um senhor, ele tinha 70 e poucos anos de idade, sozinho, dentro do barril. O que os caras não fazem pra fugir do casamento, né? E ele conta um episódio que ele, no meio da travessia, ele viu que estava vindo um navio e ele passou um rádio para o navio falando, olha, eu tô aqui, né? Você tá me vendo? O cara falou assim, não tô vendo nada. Imagina, os caras iam ver um negocinho pequenininho desse. Ele falou assim, eu tô aqui, mas eu não tenho como desviar de você. Aí isso que o cara do navio fala assim, mas você é um náufrago? Você aconteceu o quê com o seu barco? Ele falou, não, é que eu tô numa embarcação que não tem como mover. Quer dizer, o cara não entendeu nada, né? Como é que ele podia estar dentro de um barril. Mas ele conseguiu. Ele conseguiu fazer a travessia. Né? Não ser atropelado, né? Mas, ironicamente, 2 anos depois que ele fez isso, que foi uma coisa inédita, nunca ninguém tinha atravessado o Atlântico totalmente à deriva de propósito. Atravessou como um náufrago. Ele estudou as correntes. Exatamente. Ele sabia, ele estudou as correntes, mas ele estava sujeito a qualquer intempérie, né? Se o vento soprar ao contrário, ele vai para onde o vento soprar. E ele tinha calculado mais ou menos a duração da viagem dele e passou um perrengue de final de comida, já não tinha muita coisa, ele escrevia isso. Mas 2 anos depois ele resolveu fazer de novo a travessia do Atlântico, só que com um barco a remo. Barco a remo, como mais ou menos fez o Amir, né, no passado. Hoje em dia já tem barcos a remo bem avançados de tecnologia, e ele morreu. Na travessia. Ele desapareceu. Putz. Desapareceu. Deve ter até a foto aí do barco dele virado de cabeça para baixo. E nunca se soube o que aconteceu com ele, mas o barco dele foi encontrado virado e ele sumiu. Mas assim, o cara fez história, né? Mas poderia ter acontecido com o Amir Klink também, com o caiaque dele também, de virar, ou era... O caiaque, o barco do Amir foi projetado para virar e desvirar sozinho, né? Sim. Esse era o barco que ele desapareceu.
Pô, velhinho, né? Possivelmente aconteceu alguma coisa muito estranha, porque o barco foi encontrado já de cabeça para baixo, sem ele. Quer dizer, ele foi levado pelo mar, mas nunca apareceu também. E ele acabou morrendo assim. Um dos enigmas aí. O que matou o cara que fez o negócio que até então todo mundo achava meio impossível, né? Você entrar à deriva e atravessar o oceano.